Homem é preso por possuir material de natureza sexual envolvendo crianças. O material com imagens de bebês e crianças foi encontrado no celular do indivíduo. Bebê Noah recebe alta e já está em casa com a família. Defesa Civil de Rio Claro monitora pontos suscetíveis a incêndios no município. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, e o Rio Claro Notícias está começando. Boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre a prisão de um homem de 57 anos por possuir material de natureza sexual envolvendo crianças. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento quando avistou o homem em uma motocicleta com uma adolescente. Ao perceber a aproximação policial, o condutor demonstrou nervosismo e deixou a motocicleta cair, circunstância que motivou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal, mas no decorrer da fiscalização, ao ser solicitado que apresentasse o e-mail de seu aparelho celular, o próprio autorizou o procedimento e manuseou o telefone para apresentação e desbloqueio. Foi nesse momento que os policiais visualizaram na tela um vídeo envolvendo um bebê e outros arquivos envolvendo crianças em situação de nudez e conteúdo aparentemente sexual. Já a adolescente de 16 anos relatou ainda que teria sido constrangida pelo homem a subir na motocicleta e que receberia presentes, afirmando que ele teria a intenção de praticar atos de natureza sexual contra ela. Após a consulta, verificou-se que o homem já possuía antecedentes criminais, incluindo homicídio e lesão corporal, e que havia deixado a prisão em junho desse ano. Já a motocicleta que estava com ele estava com licenciamento vencido desde 2023 e foi recolhida. Ele foi preso e permaneceu preso à disposição da Justiça. E no último domingo, em São Paulo, um pai matou as próprias filhas para se vingar da mãe das crianças. As meninas foram encontradas em um carro na zona sul da capital paulista. O homem foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica. Esse tipo de crime é chamado de vicaricídio, quando filhos ou parentes são mortos como forma de punição à mulher. A lei que tipificou o vicaricídio como crime hediondo foi sancionada em abril deste ano e a pena é de 20 a 40 anos de reclusão. A Lei Maria da Penha completou 20 anos. A legislação foi criada para combater a violência contra a mulher. Porém, o que se observa nos últimos anos é um crescimento no número de feminicídios, assassinatos de mulheres em contexto de violência doméstica ou motivados por ódio às mulheres. No estado de São Paulo, foram 141 casos neste ano, contra 128 registros no mesmo período de 2025. Casos recentes colocaram em evidência outro termo, o vicaricídio, quando o homem assassina os filhos ou parentes da mulher como vingança. E esta lei do vicaricídio, ela foi editada agora em 2026. Então, o que acontece? Primeiro, o vicaricídio ele não era considerado um crime autônomo, ele era considerado como um homicídio qualificado. O que isso gera? Isso gera, ou gerava, melhor dizendo, uma dificuldade maior com relação ao rastreio de números ocorrentes em São Paulo e no Brasil de práticas delitivas como essas. Para especialistas, somente punir os autores é pouco para conter o problema. É preciso enfrentar a cultura de violência que se espalha com força, especialmente nas redes sociais. O que a gente precisa desse investimento num campo mais educativo, e educativo voltado a homens, né?
E os grupos reflexivos são um apoio enorme nisso. E aí até me permito fazer um outro movimento que, de um lado, a gente tem isso para trabalhar com homens que já cometeram a violência e foram autuados. Mas, para além disso, essa é uma ferramenta que pode ser usada preventivamente, né? Atualmente, o Ministério da Saúde está com um amplo programa formando facilitadores para atuarem a partir da saúde e da assistência social, como parte do Pacto contra o Feminicídio, para fazerem grupos reflexivos nos territórios de todo o Brasil. Então, deixar de atuar só quando a tragédia já se instalou e fazer um trabalho anterior de busca desse homem, né, e de ampliação desse repertório, dessa perspectiva de mundo para esse cara. Apoiar as vítimas que sobrevivem a esses ataques também é fundamental. Eu acho que a gente tem que ter um investimento também muito forte em um apoio psicológico para essas pessoas. Então é importante que as redes de apoio permaneçam muito próximas, porque essas pessoas também se tornam pessoas vulneráveis em termos de saúde mental e podem elas também perder as próprias vidas, né? E agora uma boa notícia. O bebê Noah Gabriel da Cruz Santos, que foi dado como morto após sofrer uma parada cardiorrespiratória aqui em Rio Claro, recebeu alta e já está em casa com a família. A notícia foi divulgada pelas redes sociais com fotos e vídeos da chegada de Noah em casa. O bebê teve alta na quarta-feira e, segundo o comunicado da família, segue em recuperação e utilizando sonda. Mas agora tudo será acompanhado de perto e no conforto de casa. Noah estava internado no Hospital das Clínicas de Bauru, onde passou por procedimentos. O bebê teve o óbito constatado no dia 15 de julho, enquanto estava internado na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Rio Claro. O hospital informou que manobras de reanimação foram realizadas, mas que ele não havia resistido. No entanto, ele foi encontrado vivo por uma agente, no momento dos procedimentos funerários. Em nota, a Santa Casa informou que não houve falha e que todos os protocolos técnicos e legais para a constatação do óbito foram rigorosamente cumpridos. A equipe da TV Claré deseja uma excelente recuperação ao Noah e felicidades à família a essa nova etapa. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para assistente administrativo, mecânico automotivo, operador de torno CNC, auxiliar de logística, técnico instalador de cabeamento, mecânico de manutenção industrial, assistente financeiro, assistente de saque, carpinteiro e eletricista. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. A seguir, a gente fala como ficam as temperaturas em Rio Claro e região neste fim de semana. E Defesa Civil divulga mapa de risco. Rio Claro está na faixa de emergência para ameaças de focos de incêndio. O Apostolado Claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras.
De volta para falar sobre tempo, a Defesa Civil de Rio Claro está monitorando pontos suscetíveis a incêndios no município. A cidade está na faixa de emergência, que indica um nível mais alto de vigilância contra novos focos. Por mais que às vezes não pareça, ainda é inverno, mas nos últimos dias, principalmente durante a manhã e tarde, o guarda-roupa de frio tem ficado de lado. Em Rio Claro, os termômetros já passaram dos 30 graus e a previsão é de mais calor pela frente. Os últimos dias têm sido de céu azul, poucas nuvens e muito sol. Isso é sinônimo de muito calor, mas também de tempo mais seco. Só que com as temperaturas mais altas, a vegetação perde umidade, fica mais ressecada e essa é a combinação perfeita para que um pequeno foco de fogo se espalhe com rapidez. É por causa disso que a Defesa Civil está de olho não apenas na onda de calor, mas também no aumento do risco de incêndios. Na última quarta-feira, o superintendente da Defesa Civil esteve no RC Notícias e comentou sobre o atual momento que o estado enfrenta. Nós estamos na fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo. Agora a gente está com um alerta do dia 13 ao dia 19. Uma onda de calor vai atingir o estado de São Paulo. Há possibilidade de altas temperaturas, podendo chegar a 35 graus e baixa umidade relativa do ar. No mapa que mede a classificação de riscos de incêndios, divulgado pela Defesa Civil de Rio Claro, a cidade está na faixa de emergência, que indica o nível mais alto de vigilância contra novos focos. E o perigo não é apenas uma possibilidade. O município já registrou ocorrências nos últimos dias. E agora a gente está sofrendo aí com a questão dos incêndios. Na semana passada já registramos incêndio no município e na segunda-feira também. Com o risco maior, o monitoramento também foi reforçado. A Defesa Civil percorre áreas rurais e pontos mais suscetíveis a incêndios, num trabalho que também envolve outros agentes de segurança. Quando tem um alerta, uma situação crítica, quando a umidade já está ali quase chegando aos 30%, a temperatura está acima de 30 graus e o vento pode ocorrer acima de 30 km por hora, aí a Defesa Civil Estadual já avisa os municípios e os agentes já começam a se preparar para colaborar com o Corpo de Bombeiros no combate, aos incêndios e também o monitoramento dessas áreas suscetíveis dentro do município. E embora as condições do tempo aumentem o risco, a prevenção também passa por cuidados simples. Uma atitude que parece pequena pode dar início a um incêndio de grandes proporções. Parte dos incêndios são causados aí por ação humana, são antrópicos, A questão do descarte de lixo, isso influencia muito na questão dos incêndios. Então a gente sempre orienta a população a evitar atear fogo em terrenos, O pessoal às vezes faz uma limpeza no terreno, acaba ateando fogo ali no terreno. O fim de semana deve ser de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Analândia, mínima de 18 e máxima de 33. Em Limeira, os termômetros oscilam entre 19 e 33 graus. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas reportagens em nossas redes sociais e em nosso site. Fique com as imagens da semana.